Quando alguém me pergunta no Instagram, como que eu faço para ter mais clientes? Eu entendo que o objetivo que esteja por trás dessa pergunta é dobrar o faturamento, é melhorar o seu faturamento, né? E aí, então, eu comecei falando que não necessariamente que o primeiro ponto e o primeiro erro da maioria dos empreendedores, dos empresários, é acreditar que para dobrar o seu faturamento, o primeiro passo seja aumentar a sua carteira de clientes, atraindo mais clientes. E o que eu estava dizendo para vocês é que não necessariamente você precisa começar por esse caminho, até porque ele é mais difícil. É muito mais fácil você tirar um sim, um segundo sim, de um cliente que já te deu um sim pela primeira vez, ou seja, daquele cliente que já faz parte da tua carteira de cliente, do que você captar novos clientes que ainda não te conhecem. Então, a minha dica para ti hoje é que você, se a tua meta for dobrar o teu faturamento, né, melhorar aí teus resultados, que você comece a olhar de uma maneira mais estratégica para o que você já tem, para a carteira de cliente que você já tem, certo? O que você vai fazer? Olhando então para sua carteira de cliente, você vai começar a criar estratégias para melhorar o teu ticket médio e a tua nota fiscal com o cliente que já confia em ti, certo? Porque isso, lembra, porque é muito mais fácil tirar um sim de quem já te deu um sim uma vez, em quem já confia em ti. Certo? E para isso eu separei 3 dicas para vocês, para que vocês consigam, então, trabalhar melhor esses clientes que vocês já têm e também, eu não estou dizendo que não é importante, e também conseguir chamar a atenção de novos clientes, mais detalhe, de novos clientes que compram, porque de nada adianta nós incharmos a nossa carteira de cliente se efetivamente a gente não tiver clientes quentes, né? E realmente a fim de consumir a nossa solução. Bora lá então? Primeira dica que eu coloquei aqui para vocês, para que vocês comecem a chamar atenção, vamos falar então de atrair clientes, é que a gente gere interesse pelas pessoas em nos conhecer, em estar aqui com a gente. E como a gente vai fazer isso? Se colocando no lugar do cliente, imaginando de que maneira o teu produto ou serviço consegue resolver a dor que esse cliente sente. Até aí tudo bem, todo mundo sabe que é isso que a gente precisa fazer. O detalhe é como eu vou descobrir qual é necessariamente, né, ou de forma mais assertiva, a dor do meu cliente. Esse é o detalhe. Então, para que a gente construa um ponto de interesse para atrair novos clientes, é muito importante que você se teletransporte para o lugar do cliente e tente entender o que tem por trás da pergunta, o que tem por trás daquele possível interesse. Lembra que eu falei para vocês no começo que quando me perguntaram, Karine, como eu faço para ter mais clientes? O que eu fiz? Eu me coloquei no lugar da pessoa que me fez essa pergunta e eu pensei, ok, mas o que ela está querendo com isso? Quais são as dores que essa pessoa tem? Né? O que está incomodando ela? O que essa pessoa que me fez essa pergunta gostaria de mudar? Qual é a vontade? O que ela tem vontade de fazer e ainda não consegue? O que ela se arrepende de não ter feito até aqui? Né? Eu separei algumas perguntas aqui para vocês, por exemplo, assim, o que é que essa pessoa tem vontade de resolver e que eu já resolvi e talvez ela não sabe ainda que eu sou a pessoa que posso ajudar ela a resolver. O que é que dá para fazer por essa pessoa que ela ainda não sabe? Me fazendo essas perguntas que eu chego na conclusão que, por exemplo, a meta dessa pessoa é dobrar o faturamento. E a mesma coisa que você precisa fazer. Sempre que você quiser chamar atenção e gerar interesse do seu cliente para que ele fique com você, a ideia é que você consiga entender qual é a necessidade, o que essa pessoa está passando, o que está acontecendo nesse exato momento
na vida dessa pessoa e que você, com a sua solução, pode ajudar? Essa é a pergunta que você precisa se fazer sempre. Para quê? Para se tornar atraente para o teu cliente. Ninguém se interessa por algo que não vai resolver alguma necessidade, ou que não lhe traga prazer, ou que não traga satisfação, ou que não lhe traga solução para uma determinada situação que ela esteja passando. Então, sempre se pergunte, se eu quiser gerar interesse no meu cliente, para o meu cliente, a maneira de chamar atenção é mostrando para ele que eu entendo o que ele está passando, que eu entendo o momento, a dificuldade dele e que eu ou já passei por isso na maioria das vezes e por isso sou a pessoa que pode ajudar ele, certo? Segundo passo, até aí então entendi como que eu faço para chamar a atenção do meu cliente, gerar confiança. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, gerar confiança. E aí assim, se o cliente for novo e as pessoas ainda não te conhecem, e você está numa fase de atrair novos clientes, né? Tá numa fase de tração do teu negócio, onde você ainda precisa de muitos clientes, você vai acabar enfrentando se deparando com algumas objeções. E a principal delas é a confiança. Lembra, quem tá aqui comigo, quem já participou de alguma live comigo aqui e tal, quem já leu as minhas coisas, sabe que eu falo muito dos 3 lagartos tomadores de decisão, né? Do nosso cliente, que são o lagarto do tempo, o lagarto do ego e o lagarto do dinheiro. São esses 3 lagartos que vão fazer o teu cliente decidir ou não por optar pelo teu produto, serviço ou solução. E a gente até dentro da metodologia para dobrar o faturamento, a gente até aprende a conversar com esses lagartos e se mostrar interessante para eles. O detalhe é que esses 3 lagartos, gente, lagartos é uma maneira lúdica que eu batizei, tá? Os 3 tomadores, as 3 leis universais de tomada de decisão, né? Só para vocês entenderem. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que esses 3 lagartos, eles têm uma mãe. E a mãe desses 3 lagartos é a confiança. Então, além de conversar com esses 3 lagartos, eu ainda preciso convencer a mãe deles de que o meu produto ou serviço é uma boa opção. E aí, por que é tão mais fácil a gente vender melhor e vender de novo para quem já nos deu sim uma vez, do que ficar colocando toda a minha força e energia na captação de novos clientes que ainda não me conhecem? Porque a partir do momento que eu já conheço o cliente, que o cliente já me conhece, eu pego carona em um relacionamento que já existe, de uma confiança que já foi construída. Ou seja, a mãe dos lagartos já confia em mim. Então é muito mais fácil eu conseguir um sim de novo desse cliente. A partir do momento que eu tô na segunda dica que eu tô dando para vocês agora, para vocês dobrarem o faturamento, que é gerar confiança. Depois de chamar a atenção e atrair o cliente, o segundo passo então é, recapitulando, gerar confiança. Gerar confiança no cliente. Então, assim, diante da mãe desses lagartos, né, que é quem vai realmente fazer o cliente decidir por experimentar ou não a sua solução, é muito mais fácil a gente já vender duas coisas. Lembra, gente, quem me conhece sabe que eu falo muito de marketing de indicação. Inclusive no workshop Fature o Dobro, eu entrego um material completo para você estruturar e implantar um game de indicação no teu negócio, né? Então, porque eu realmente acredito muito nisso e eu vivo o marketing de indicação na pele, né? Hoje é meu principal canal de vendas. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Quando um cliente me indica,
eu também pego carona num relacionamento que já existe, só que não no relacionamento meu com o novo cliente, no relacionamento do meu cliente com o indicado dele, com o amigo, com o parente, enfim, com o vizinho que ele traz pra mim, né? Então, o que acontece? É assim que a gente precisa trabalhar dentro da carteira que a gente já tem, cuidando dos clientes que a gente já tem, para que eles, enfim, tragam novos clientes para nós. Considerando que eu estou tracionando um novo projeto e eu ainda tenho uma carteira de clientes muito pequenas, eu realmente preciso captar muitos clientes ainda para poder monetizar o meu negócio que está começando. A gente tem duas maneiras então da gente fazer isso. A primeira é pegando carona nesse relacionamento que já existe. O que eu preciso para fazer isso, Karine? Um cliente, um único cliente eu preciso, para que ele me ajude a trazer mais clientes. Tratando bem, né? Pegando carona nesse relacionamento, sendo uau, fazendo over delivery com esse cliente, sendo uau, esse cliente me traz novos clientes. Então, um novo cliente é suficiente para que eu consiga começar a aumentar a minha nova carteira de cliente. E a segunda dica para você fazer isso é que você, se estiver tracionando o seu negócio, se ele ainda estiver muito novo, que você consiga, de alguma maneira, oferecer garantias para o seu cliente. Então, a única maneira de dobrar a objeção, ou seja, de convencer a mãe das objeções, que é a confiança, são duas maneiras: pegar carona no relacionamento com o seu cliente que já existe, ou a segunda que eu deixo aqui para vocês é que você ofereça algum tipo de garantia. Para quê? Para atrair o seu cliente e atestar a certeza que você tem na sua entrega. E aí eu te pergunto, aí dentro do teu modelo de negócios, existe alguma maneira de você ofertar uma garantia interessante para o seu cliente, para que ele te dê o primeiro sim? Existe alguma maneira? Existe alguma estratégia, alguma coisa que você pode fazer para deixar o teu cliente mais seguro? Porque é isso que você precisa fazer quando você está iniciando o seu negócio. Então pensa aí, bota a cabeça para pensar. Essa é a segunda dica, então, né? Na verdade, está dentro da segunda dica, que é ganhar a confiança, né? Para vocês fazerem isso. Tendo isso claro, nós vamos para a terceira dica, então. Só tomar um golinho aqui. Vocês já tomaram café, gente? Eu tomo café com vocês, terças e quintas aqui. Terças e quintas, meu cafezinho é com vocês. Mas bora lá, então. Tendo claro, então, como faço para para ter mais clientes? Primeiro passo, então, é se tornar atraente para o seu cliente. E o segundo passo, então, é ganhar a confiança. Terceiro passo, que eu separei para vocês, é usar gatilhos na hora de vender ou ofertar o seu produto. E aí, assim, gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Só recapitulando rapidamente. Gatilhos mentais são encurtadores, né, entre a tomada de decisão do seu cliente. São encurtadores que você usa na tomada de decisão do seu cliente, para que seja mais fácil, né, da hora do cliente decidir, para que você consiga conduzir melhor o seu processo de negociação, desde que você seja honesto e entenda que a sua solução realmente é a melhor opção naquele momento para o seu cliente, certo? Então, terceira dica para vocês hoje é usar gatilhos mentais. Dentro da metodologia que eu criei para a gente faturar o dobro, a gente aprofunda 8. Mas eu separei aqui 2 para vocês que eu considero que são os mais importantes quando você estiver nessa fase de tração, nessa fase de atrair novos clientes, que é o tema dessa live de hoje, né? E um deles é o da prova social. É muito importante que você consiga colher depoimentos de pessoas que já experimentaram a sua solução e que tiveram ou estão tendo sucesso com ela. Uma coisa é você ficar dizendo que o seu produto ou serviço é bom. Outra coisa é o seu cliente contar para a sua audiência o quanto ele se sente feliz por ter optado por você. Então, assim, de uma maneira ou outra,
você precisa colher depoimentos. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser uma foto do cliente. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para você. Eu estava fazendo uma mentoria tem uma cliente minha que a gente está fazendo uma mentoria na construção do processo de venda delas. E a gente chegou nessa parte de pedir depoimentos para que a gente começasse a construir a prova social, as provas sociais dela. E muitas vezes, não é a primeira vez que eu me deparo com isso, quando a gente tem uma solução que resolve uma dor que é muito latente e que incomoda muito, os clientes, às vezes, eles não querem compartilhar a dor. Eles não querem dar um depoimento porque eles não querem se expor. E essa era a visão, então, que ela me trouxe do modelo de negócio dela, como envolvia a família e tal. Ela se sentia constrangida e não conseguia criar provas sociais, né, para o negócio dela, com medo de expor o cliente. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para vocês. Construir o gatilho usando da prova social em cima de depoimentos do cliente não é o cliente, não é necessariamente o cliente falar da dor que foi resolvida. Basta o cliente mostrar, por exemplo, ele comemorando a conquista, comemorando o sucesso, comemorando o objetivo que vocês traçaram lá no início, como, né, de quando vocês começaram a conversar, quando ele te procurou porque ele tinha uma dor, já é o suficiente. Você não precisa falar da necessidade da dor do cliente. Lembra, isso você faz. O cliente só precisa compartilhar a vitória, o momento de satisfação e realização dele, sem expressar a dor. Então, muito cuidado com essa armadilha de achar, não, mas aqui no meu modelo de negócio, eu não consigo gerar prova social porque eu vou expor o meu cliente. Não é isso. Você conta só a vitória. E aí, tem uma coisa que é muito legal. Tudo que as pessoas mais querem é palco, é mostrar o quanto elas estão realizadas, felizes e satisfeitas. Só que às vezes elas também não conseguem colocar isso assim. Mas se eu conto do quanto uma pessoa, fulano de tal lá, se superou e posto uma foto dela, por exemplo, eu acabei levando pro lado da rede social aqui porque era necessidade desse meu cliente, é muito mais prazeroso, inclusive para o cliente, quando alguém conta a sua vitória. Então, prestem muita atenção nisso e comecem a fazer isso, comecem a compartilhar o sucesso dos clientes de vocês. Isso é prova social. Isso é o gatilho da prova social. E o segundo gatilho que eu trouxe aqui, então, que eu acho super importante para essa fase, para esse tema que a gente está abordando aqui, que é como ter mais clientes, como atrair mais clientes, é o gatilho da autoridade. É muito importante. Como que a gente faz para usar o gatilho da autoridade para conseguir mais clientes, se eu estou num momento de tração no meu negócio? Ensinando, gente. Simplesmente ensinando e compartilhando. Lembra, use o gatilho da prova social para contar o sucesso do seu cliente e use o gatilho da autoridade para contar como você faz para resolver a dor dos seus clientes, compartilhando o que você sabe. Sempre levando em consideração o seguinte: a partir do momento que eu vou compartilhar conhecimento, que eu vou compartilhar minha solução, e eu vejo muitas pessoas errando por aí, nesse ponto, você tem que ter uma coisa muito clara. As pessoas não querem saber o que você faz, elas querem saber o quanto você entende daquilo que você conta e diz que faz. E para isso você precisa usar o gatilho da autoridade. Certo? Compartilhando, fazendo o que eu tô fazendo aqui para vocês agora, né? Te trouxe 3 dicas, peguei uma pergunta de um cliente, de uma pessoa no Instagram, inclusive eu quero pedir para vocês que estão aqui, que me perguntem nas caixinhas de pergunta, perguntem se não se sentirem confortáveis, me chamem no direct, me façam perguntas.
E aí o que eu faço quando eu resolvo? O que eu faço? Deixa eu abrir para vocês aqui a minha estratégia. Eu pego uma pergunta, olha aqui a pergunta aqui, ó. Como ter, olha meus rabiscos. Gente, eu adoro escrever de lápis. Como ter mais clientes? E eu começo, eu me coloco no lugar do meu cliente e eu começo a escrever o que eu faria no lugar dele. E aí isso eu venho compartilhar com vocês. De forma muito simples, aqui ó, 2 folhas 4, um lápis rabiscado. Quais seriam, no que eu colocaria foco e atenção se eu estivesse passando por esse momento, né? Se eu fosse o meu cliente. E aí eu pensei, cara, vou dar 3 dicas então. As três coisas que eu ia fazer num primeiro momento. E isso, na verdade, é gerar autoridade. Porque dessa maneira eu tô te ajudando, né? Quem tá aí, a você conseguir entrar em ação, você conseguir resolver essa dor, essa pergunta, enfim, que você acabou de me fazer. Então, faça o mesmo, principalmente se você estiver iniciando o seu negócio, certo? Então, assim, lembrando, a pergunta que me foi feita lá no começo, como que eu faço para atrair mais clientes? A pergunta não é essa. A pergunta dessa pessoa provavelmente é, como que eu faço para dobrar o meu faturamento? Porque é isso que está por trás dessa intenção. Essa intenção, ou melhor, esse é o objetivo dessa pergunta. Primeiro passo que eu coloquei para vocês, então, aqui. O que fazer, né? Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, para não me perder. Primeiro passo, então, é chamar a atenção do cliente. A gente conversou sobre isso, sobre como chamar a atenção do cliente. Segundo é gerar confiança, conversar com a mãe dos 3 lagartos. E o terceiro, usar gatilhos mentais, encurtadores de decisão, que lembra que eu coloquei que eu aprofundo dentro da metodologia os 8 que eu acredito que são os principais e os essenciais para você dobrar o faturamento, mas na live de hoje eu trouxe 2, que é para quem está na fase de atrair clientes, que é o quê? Construir uma boa base de cases ou prova social, ou seja, fazer as pessoas contar porque vale a pena acreditar e confiar em você. Ter isso muito claro. E segundo, construir o gatilho da autoridade, gerando muito conteúdo, ensinando, compartilhando o que você realmente pode fazer pelas pessoas. Certo, gente? Mais uma vez, vou pedir para vocês, me perguntem, me ajudem a construir esse conteúdo por aqui. Se a dúvida de vocês, se a necessidade de vocês, lembrando, não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas sou uma pessoa que pode, te ajudar. Se você quiser emprestar dinheiro emprestado, também não sou a pessoa que pode te ajudar. Mas se você estiver precisando dobrar o teu faturamento, eu sou sim a pessoa que pode te ajudar. Então vamos construir aqui nesse canal um espaço bem bacana, bem gostoso pra gente se ajudar. E para isso eu preciso que você me mande suas dúvidas, me mande as suas preocupações, me mande a sua dificuldade para que eu consiga responder por aqui e também de repente até de uma maneira mais pessoal, né? Me chama ali no direct que eu vou estar muito feliz e dentro da minha realidade, do meu tempo, vou tentar estar disponível para poder te ajudar, tá bom? Um beijo no coração, ótimas vendas para vocês, até mais!